Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje nós vamos dar então sequência ao estudo de continuidade de uma função. Então até o presente momento, até a nossa última aula, a gente viu a continuidade de uma função em um determinado número real, certo? E a gente viu vários exemplos de como isso funcionava, de como a gente fazia para verificar se uma função era contínua em um determinado ponto ou não. Basicamente o que a gente fez foi verificar se aquele número real pertenceu ao domínio da função, verificar se o limite da função, quando x tendia a esse número, existia, e uma vez que existisse, a gente verificava se esse limite era igual ao valor numérico da função para esse número real. Então, basicamente, a gente foi seguindo esses três passos, vimos vários exemplos de funções que eram contínuas e também de funções que não eram contínuas. Bom, então, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, vamos ver uma definição importante, que é a definição de continuidade tanto à direita quanto à esquerda. Então, pode ser que a função não seja contínua no ponto como um todo, mas ela pode ser contínua por um lado ou contínua por outro, como a gente vai definir agora. Então, a gente diz o seguinte, a gente diz que uma função ela é contínua à direita de um número real A, se o limite de f de x, quando x tende a pela direita, for igual a f de a, certo? Bom, então, a função tem que estar definida no número, Só que agora, para essa definição, a única exigência é que não exista o limite, sim, mas sim o limite pela direita. Se o limite pela direita for igual ao valor numérico da função, então a gente diz que essa função ela é contínua à direita. De maneira análoga, nós dizemos que uma função ela é contínua à esquerda de A se o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual a f de A. Então, mais uma vez, a função tem que estar definida nesse número real, só que aqui não há exigência de existir o limite quando x tende a. Então, para essa definição, basta existir o limite quando x tende a pela esquerda, e se esse limite quando x tende a pela esquerda for igual a f de a, então essa função ela é contínua à esquerda. Certo? Então, o que pode acontecer, em suma, a gente pode ter uma função que não é contínua em A, mas ser contínua à direita, por exemplo. Assim como a gente pode ter uma função que ela não é contínua em A e ser contínua apenas à esquerda. É fato que, quando esses limites laterais forem iguais e iguais ao f de A, então a função vai ser contínua em A. Certo? Então, o que acontece então, se uma função ela é contínua à direita e à esquerda de A, então ela vai ser contínua em x igual a A. Tá? Então, essa junção. Perfeito? Então, vamos ver alguns exemplos em que a gente trabalha com esse tipo de continuidade. Bom, então vamos olhar aqui para esse nosso primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui uma função f de reais em reais definida por x leva a um f de x, que vai ser igual a 1 se o x é maior do que ou igual a zero, ou f de x é igual a menos 1 se o x for negativo. Tá? Bem, então, olhando para o gráfico dessa função, que a gente tem isso aqui, Então, a gente tem o gráfico dessa forma. Então, para todo x maior do que ou igual a zero, a função f de x é sempre igual a 1, e para todo x menor que zero, essa função ela é sempre igual a menos 1. Perfeito? Bem, então, o que a gente pode averiguar aqui? Primeiro, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite vai ser igual a quem? Esse limite ele vai ser igual a menos 1. Tá? Até porque o limite de uma função constante é igual a constante. Bom, o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, então tendendo a zero pela direita, a gente tem que esse limite ele é exatamente igual a 1, porque para todo valor maior que zero, essa função é sempre igual a 1 e o limite de uma constante é sempre a constante, como a gente já viu. Bom, e por fim, o f de zero é igual a quem? O f de zero é igual a 1. Então, existe o limite quando x tende a zero pela esquerda, isso é igual a menos 1,
Só que esse limite ele é diferente de 1, que é o f de 0. Certo? O limite, quando x tende a 0 pela direita, existe. Esse limite é igual a 1. E 1 é igual a 1, que é igual a f de 0. Então, o que a gente pode concluir? Bom, os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, não existe o limite. Então, se não existe o limite de f de x quando x tende a 0, essa função não é contínua em x igual a 0. Porém, os limites laterais existem. O limite, quando x tende a 0 pela esquerda, é diferente do f de 0. Então, por definição, esse limite, essa função, ela não é contínua à esquerda de 0. Porque para ser contínua à esquerda de 0, o que teria que acontecer? Eu teria que ter esse limite sendo igual a f de 0. Em contrapartida, o limite quando x tende a 0 pela direita, ele também existe, e esse limite ele é igual a f de 0. Então, por definição, eu tenho o quê? Eu tenho, então, que essa função ela é contínua à direita de 0. Então, para essa função, ela não é contínua em x igual a 0, mas ela é contínua à direita de 0. E não contínua à esquerda, até porque se ela fosse contínua à esquerda também, ela seria contínua em 0. Então, esse é um exemplo de uma função que ela não é contínua como um todo no ponto, mas ela é contínua por um dos lados, no caso aqui dessa função específica, ela é contínua à direita, certo? Então, dessa forma a gente viu aí um bom exemplo dessa definição que a gente acabou de dar. Bem, nosso exemplo agora vai ser de uma função importante que é chamada de função teto, onde a função teto é definida da seguinte maneira. A função teto é uma função de reais em reais, onde para cada x eu tenho um f de x igual ao teto de x, onde esse teto de x significa o seguinte. Isso aqui é o menor inteiro maior do que ou igual a x. Tá. Bom, vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu pego o f de 1/3. Então, o que eu sei sobre 1/3? 1/3 ele é maior do que 0 e menor do que 1. Então, se 1/3 está entre 0 e 1, o menor inteiro maior que ele é quem? O menor inteiro maior que ele é o próprio 1. Certo? Se eu pego, por exemplo, o f de meio. Então, da mesma forma que 1/3, meio, ele está entre 0 e 1. Então, se o meio está entre 0 e 1, então o menor inteiro maior que ele é o próprio 1. Tá? E assim vai até eu chegar, por exemplo, no f de 1. Então, o 1 é inteiro, o menor inteiro maior do que ou igual a ele é ele próprio. Certo? Assim como o f de 0, que vem antes de 1/3, o menor inteiro maior que ele mesmo é ele mesmo. Tá? Então, olhando para cá, uma coisa que a gente pode perceber é, quando o x for inteiro, a função teto vai ser o próprio cara. E para todos os números no intervalo dele até o próximo inteiro, até o inteiro consecutivo, vai ser sempre o da frente. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu tenho n pertencente aos inteiros, isso me dá duas coisas. Isso me dá o seguinte, isso me dá que o f de n é o próprio n. Tá? Então, o teto é sempre o próprio inteiro. E se eu tenho um número qualquer entre n e n mais 1, ou seja, entre o próximo, eu vou ter, então, que a função teto desse número
vai ser o próximo inteiro. Tá. Então, só fazendo um paralelo aqui, né? O n inteiro aqui, o exemplo é o f de 1 e f de 0. Então, o 0 é inteiro, o f de 0 é 0, o 1 é inteiro, o f de 1 é 1. Peguei esses números aqui. Esses números não são inteiros. Então, eles estão entre um determinado inteiro e o próximo, e o consecutivo. Então, esses números entre esses dois consecutivos, a função teto é sempre o próximo. Certo? Beleza? Então, da mesma maneira, então só para f de 2,5. 2,5 ele não é inteiro, ele está entre 2 e 3. Então, o menor inteiro maior que ele é o 3. Certo? E assim sucessivamente. Tá? Então, só generalizando aqui, então a gente tem isso. Bom, então a gente consegue esboçar o gráfico dessa função. Certo? Então, ele tem intervalos constantes, certo? Então, o que acontece? Então, de menos 1 até 0, eu tenho que f de x é igual a 0. De 0 até 1, eu tenho que essa função ela é igual a 1. De 1 até 2, eu tenho que essa função vai ser igual a 2, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, fazendo isso para todos os intervalos, bom, a gente tem isso. Tá? Como se fosse uma função escada, né? Então, você tem os degraus aqui, isso aqui continua para baixo também, da mesma forma. Certo? O ponto interessante aqui é que existem vários números aqui onde essa função é contínua pela esquerda. Certo? Na real, todos inteiros, né? Todos inteiros. Porque se você olha para o zero, o que eu sei com relação ao zero? Né? Eu sei que o limite pela esquerda é igual a 0, o f de 0 é igual a 0. O limite pela direita é 1. Certo? Então, essa função ela não é contínua em 0, porém, ela é contínua à esquerda de 0. Uma vez que o limite, quando x tende à esquerda, vai ser igual a f de 0. Da mesma forma, olha para o 1. Olha para o 1. O limite dessa função, quando x tende a 1 pela esquerda, é o próprio 1, que é o f de 1. E o limite, quando x tende a 1 pela direita, é 2. Então, os limites laterais são diferentes, porém, o limite à esquerda é o próprio valor numérico da função. Então, essa função, ela é contínua para todos os inteiros. Ela é contínua, melhor dizendo, à esquerda para todos os inteiros. Então, para todos os inteiros, essa função é contínua à esquerda. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.